Eu quero conversar com vocês hoje, e eu espero que o Senhor possa alinhar a minha linguagem, aquilo que eu entendo, o meu vocabulário, com o seu entendimento, e o Espírito Santo possa te convencer, te consolar e fazer tudo o que é preciso. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Quando o Pedro Caio estava aqui, tinha até água para eu tomar aqui. Mas o Pedro Caio está chegando, domingo que vem ele está aí já. Domingo que vem, o Pedro Caio está de volta, a Gabriele, minha filha, eu estou indo buscá-los. Essa semana tem a formatura do curso que eles foram fazer, lá em São Luís de Montes Belos, Goiás. Esse curso eu fiz ele no ano de 2004. E foram 30 dias, e no caso deles são 21 dias de intensivo, onde o tema abordado é missões, teologia e adoração e caráter. Irmão, pensa nos meninos, que quando vai para lá, aqueles meninos assim, boca dura com pai e mãe, aqueles obreiros que gostam de bater boca com o pastor, graças a Deus eu não tenho disso. Mas eu fui lá, eu sei o que é que faz lá. Douglas e a Lu ficaram lá 30 dias. Foi, Luga? Foi? O negócio é forte lá, né? E eu fico feliz por isso. Eu vi aí alguns homens, algumas mulheres, alguns rostos novos. Quero dizer que você é muito bem-vindo. No final do culto, pelo menos uma meia dúzia de pessoas lhe dê um grande abraço. E te convide para jantar. Muito obrigado, irmão Thales. Que você receba o seu galardão. Atos capítulo 8, verso 9 a seguir, diz assim: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria. Diga forte comigo, iludindo. Está na sua Bíblia? Está na sua Bíblia? Iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus. Olha só, chamado o grande poder. Aderiam a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, aleluia, e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Eu quero mostrar para você nessa noite o perigo de ser iludido, o perigo da ilusão. E pasme você, milhares de pessoas no mundo inteiro hoje vivem na ilusão, vivem iludidos. E parece que tem gente que gosta até de ser iludido. O que é então a ilusão? De acordo com o dicionário, é o erro de percepção, de entendimento, é o engano dos sentidos, o engano da mente, é a interpretação errônea, é a confusão de aparência com a realidade, é a confusão do falso com o verdadeiro. A Bíblia diz que essas pessoas não sabem diferenciar o santo do profano. É o efeito artístico produzido pelo ilusionismo. É a manobra, essa aqui eu gostei, olha só. É a manobra astuciosa para enganar, iludir, lograr mentir. É a fantasia da imaginação, é o devaneio, é o sonho que nega a realidade de viver com responsabilidade, é a promessa de prazer, de felicidade,
é a durabilidade que se revela decepcionante, dolorosa ou efêmera, esperança vã, decepção e desilusão. Terrível, sim? Eu atendo pessoas vai fazer 20 anos o ano que vem. Toda semana a minha vida é lidar com pessoas. E quando essa semana estava estudando o livro de Atos, eu encontrei isso aqui, eu comecei a pensar sobre isso aqui. E comecei a pensar sobre as pessoas que eu atendo. As pessoas que fazem parte da minha responsabilidade espiritual enquanto pastor. O Senhor disse que eu vou prestar conta de cada ensinamento que eu trouxe, de cada advertência. Então estou aqui com bastante cuidado para transmitir a você essa palavra nessa noite. Eu fiquei assustado, porque nos meus aconselhamentos eu consegui identificar várias pessoas que estão vivendo na ilusão. E eu quero deixar claro que eu não sou Simão o mágico dessa história, eu sou Felipe. Eu vou abrir os teus olhos em nome de Jesus. Esse cara aqui, irmãos, ele era tão poderoso, ele fazia mágicas. Quem já viu mágica na televisão, no YouTube, tem algumas coisas que impressionam, sim ou não? Esses dias, passeando com a minha filha no shopping em Curitiba, apareceu um sujeito, ele estava num lugar assim, ele estava sentado. Imagina você sentado. Agora tira a sua cadeira e continua na mesma posição. Aí você fica, cadê a cadeira? Aí tinha gente que ia lá e fazia assim, ó. Não tinha nada. E o cara sentado, assim. Quem viu já isso que eu estou falando? Tem aí. Aí em Curitiba, tinha um cara que ele estava apoiado numa barra de ferro que tinha só aqui, mas os pés no ar. As crianças ficavam doidas. Todo mundo procurando onde é a base. Tem um truque ali. Isso é uma ilusão. Esse mágico iludiu muitas pessoas. Iludir, eu diria, é um sinônimo de enganar. A pessoa é enganada. Hoje existe alguns tipos de engano. Por exemplo, eu tenho um relacionamento com a Silmara há 25 anos e mais um pouco, né, amor? Mais um pouco. Mas eu estou no meu trabalho, de repente uma mulher olha para mim, eu olho para ela, ela olha para mim, eu olho para ela, aí eu fico achando que aquela mulher é mais interessante que a minha mulher. E as mulheres se colocam ao contrário, tá? Mas hoje a gente pode até colocar, né? Um homem me olha, eu olho para o homem me olha, eu olho para o homem, aí de repente eu acho que aquilo é amor. Está acontecendo isso também. A mulher olha para a mulher, a mulher olha para a mulher, a mulher olha para a mulher, e está acontecendo isso também. A mulher olha para um homem, o homem olha para a mulher, e as coisas estão desse jeito. Casamentos estão acabando. Porque tem gente dizendo, agora eu vou ser feliz. Pessoas que acreditam que eles, nessa ilusão de acabar com um casamento, acabar com a história, ele vai ser feliz, ela vai ser feliz. Ele não vai ter mais problema. A ilusão de estar roubando e achar que nunca ninguém vai pegar. Achar que nunca vai ter um problema. A ilusão de ser um pedófilo e achar que nunca vai ser descoberto. As ilusões que proporcionam prazer nas pessoas. Simão fazia mágicas e com isso ele tirava dinheiro do povo. Com isso ele enganava o povo. E ele mostrava para o povo, tem uma expressão ali que diz que ele se mostrava grande, diz que ele iludia o povo, ali coloca que ele iludindo o povo e insinuando ser ele de grande vulto, insinuando ser um homem importante. Hoje, milhões de pessoas estão vivendo o engano da ilusão de, eu penso que a ilusão, irmãos, Deus não ilude ninguém. As coisas de Deus são muito reais.
Por isso que você e eu precisamos conhecer, mas as coisas do diabo é para enganar. Ele trabalha para iludir, ele trabalha para fazer as pessoas acreditar na fantasia. Por exemplo, a pornografia hoje, ela cria a ideia do prazer. Milhares de crianças estão na pornografia. Aí você sobe um pouquinho mais e encontra adolescentes, meninos e meninas, milhares. Depois você sobe mais um pouquinho, jovens, solteiros ou não, milhares. Aí você entra na linha dos homens casados, das mulheres casadas. Depois você entra na linha dos divorciados, homens e mulheres que se desiludiram no casamento. A pornografia cria a ideia do prazer, né? A ideia de que eu vou me satisfazer sozinho, e milhares de pessoas estão assim. Hoje, existem organizações que não são igreja, que não são organizações evangélicas, que combatem a pornografia, que é talvez a máquina de maior ilusão que existe na face da terra, que movimenta bilhões de dólares, é a ilusão da pornografia. Cria-se milhares de escravos. Depois dela, ou junto a ela, eu colocaria o engano da cocaína, o engano da maconha, do crack. E você me pergunta, o que tem a ver isso comigo? Você não precisa ser um drogado, você não precisa ser um pornográfico para estar iludido. Você precisa ter convicção espiritual, de que se Jesus voltar nesta noite, para arrebatar a igreja, você vai ouvir chamar o seu nome. Isso não será um engano, isso não é uma utopia. Ele prometeu, eu voltarei, diz o Senhor. Eu preciso ter essa convicção. E analisando isso, essa ilusão que o diabo cria para enganar os desapercebidos, eu fiquei tentando identificar quem são as pessoas que o diabo engana. Os ignorantes espirituais. Você pode ser formado, você pode ser doutor em alguma área, ter 2 ou 3 faculdades, mas entenda, se você não conhece o meu Jesus, você é um ignorante. Eu não falo isso para lhe ofender. Eu estou dizendo que às vezes um analfabeto tem uma relação com Jesus tão forte, de oração, de comportamento, essa pessoa tem o nome escrito no livro da vida, ela vive a fé dela, porém ela não tem conhecimento, ela é analfabeta. Conhece gente assim? E ela tem uma relação com Jesus. Eu quero dizer que essa pessoa tem mais sabedoria que alguém que tem 2 ou 3 faculdades. Porque 2 ou 3 faculdades, o máximo que tem é conhecimento. Eu estou falando de sabedoria. E o livro de Provérbios fala dessa busca da sabedoria. E o que eu tenho percebido é que os irmãos, as irmãs que frequentam auditórios como esse, seja aqui na Cidade de Dourados, que tem mais de 600 igrejas, nesse momento provavelmente estão acontecendo cultos, que isso não te tira da condição de ignorante. O que te tira da condição de ignorante para não ser enganado é o seu relacionamento com Jesus Cristo. Não estou falando de um relacionamento com religião, mas eu tenho percebido nos meus diálogos com pessoas que essa ignorância parece que cauteriza a mente deles. Eles acreditam que eles estão piamente certos quando estão determinados a fazer algo errado, acreditando que está certo. Eu sei que eu estou certo. Você já viu o ponto de vista? O que é o ponto de vista? Esses dias eu olhei uma imagem, e quando eu olhava daqui eu via 3, aí você virava a imagem e tinha 6. Então quem estava do lado de cá via 3, quem estava do lado de cá via 6. Essas ilusões de ótica, já viram isso? Na internet tem muito isso. Então tem gente que tem convicção de que é isso, de que é dessa maneira. O engano desperta no teu cérebro, parece que te engana, que te entorpece, conforme quando eu fui lendo no dicionário, uma das coisas que me chamou a atenção, é quando ele diz que é a promessa de prazer, é a promessa de felicidade, que infelizmente, para essas pessoas, não demora, se revelará ser decepcionante, porque é passageiro. É a confusão de aparência com realidade. Eu converso com pessoas todos os dias. E tem gente que fala para mim assim, ó. Eu pergunto, como vai? Está tudo bem com você?
Os verdadeiros eles dizem, pastor, está bem não. Mas as pessoas que estão na ilusão, eles dizem, está tudo maravilhoso. Aí eu sei um pouco da vida dessa pessoa. Eu conheço aqui muitas pessoas. Aí eu falo, como que está bem? Faz 3 domingos que você não vai para o culto. Faz 3 segunda-feira que você não vai para o culto. Você está orando em casa? Não. Você está lendo Bíblia em casa? Não. O que você está fazendo? Vendo televisão. Então está tudo bem. Está tudo bem. Essa pessoa para mim é alguém iludido. É alguém que o diabo já aprisionou, já abraçou. Mas por que ela diz que está bem? Porque ela ainda tem um emprego, ainda entra o dinheiro, ela ainda compra o pão de cada dia. Ela ainda paga a luz, ela ainda paga a água. A ideia de que você tem dinheiro, isso é uma falsa segurança, isso é passageiro. Essa ideia de que o dinheiro te traz segurança, isso é uma ilusão. Amém? Isso é ilusão. Isso é aparência. E muitas vezes, quando as pessoas vão comprar um livro, ela fica olhando os livros, ela quer comprar um livro, ela olha o livro, a capa mais bonita ele leva. Dentro é uma porcaria. Então, os publicitários descobriram que se eles fizerem uma capa bacana, aquele livro vai vender. Já viram isso? Por isso que tem um ditado que diz, não julgue o livro pela capa. Milhares de pessoas estão enganando. Estão sendo enganadas. Uma das minhas orações que eu mais faço, e que eu estou sempre falando dela, falando nela, orando sobre essa situação é, não me deixe ser enganado. Porque se eu for enganado, eu vou enganar. Se eu for enganado, eu vou enganar. E eu não quero enganar ninguém. Mas é aqueles que enganam as pessoas deliberadamente, como o Simão Mágico. Sabe que está errado, sabe que tem um truque. Há alguns anos atrás, entrei em conflito com um líder, eu era presidente do conselho nessa cidade, me ligou um dos líderes de Campo Grande, pastor, dizendo, cara, tem um pastor teu que está fazendo um negócio louco aí, o que está acontecendo? Um pastor da tua cidade aí. Ele veio aqui, rapaz, ficou 3 dias dizendo que ia ter um milagre na frente da igreja. E que vai ter um milagre. No 3º dia a igreja estava abarrotada de gente. Aí ele pegou uma taxa de água, um negócio de água assim transparente, de vidro. Aí ele pegou as mãos dele, falou, Deus vai transformar a água em sangue nessa noite. E fez assim, irmão, virou sangue na frente de todo mundo. Os ignorantes, me perdoe, não estou ofendendo ninguém, mas deu glória a Deus, saiu o sapatinho, uau, porque a água ficou vermelha na frente deles. Mas ninguém viu que aqui no pulso dele tinha uma cápsula, que quando ele fez na mão na água, ele estourou a cápsula, e aí, isso é química. Aí ele estava dizendo que aquilo foi para despertar a fé, porque quando eu entrei em conflito, inclusive eu tenho hoje poucos amigos na cidade, porque eu entro em conflito. Ninguém vai enganar ninguém na minha frente não. E aí eu dei uma briga, a igreja que recebeu esse povo, essa liderança, essa igreja acabou. Ela tinha mais de 500 pessoas, um prédio imenso em Campo Grande. Se eu falasse o nome, quem vai para Campo Grande saberia. Mas por que acabou? Uma igreja iludida não prevalecerá. Eu lembro disso. A aparência enganam. Vocês lembram? Quando Deus manda Samuel ir à casa de Jessé, porque lá havia um rei, lembra disso? Samuel chega. Samuel olha um cara bonito, cara de aparência que nem eu assim, entendeu? Ele olha e fala, esse cara é o rei. Aí Deus fala, não é esse não. Tá, tem mais outro? Tem. Ih, tem tanto, tá tudo aqui, ó. Irmão, ele errou todas as vezes, porque ele olhava a aparência. Aí Deus fala para ele, eu não vejo como o homem vê. Eu quero que você saiba que a sua aparência não conta. A sua cara de crente não conta. O que conta é a sua postura na sua casa, no seu trabalho. Isso conta. Então quando eu falo de aparência, né, houve um tempo que eu usava uma gravatinha, eu ficava bem bonitinho, né? E de gravata eu parecia crente, até vestido de pastor o pessoal brincava comigo, né? Aí um dia eu fui no lugar onde todo mundo usava a gravatinha, eu falei assim, vocês pensam que vocês estão de palitozinho que vocês vão para o céu? Vai tudo para o inferno. Aí ficou todo mundo bravo comigo, nunca mais voltei para pregar naquela igreja. Eu não sei porquê. Porque não é essa aparência, embora com isso eu não estou invalidando aqui a aparência nem dos homens nem das mulheres, porque a coisa também está meio terrível, né? A
coisa está esquisita, eu não vou entrar nessa linha de roupa, deixa para minha esposa que ela vai alinhar, ajustar as irmãs daqui uns dias. Quando vai ser? Fevereiro? 23 de fevereiro, aguarde. Então, o que aconteceu? Samuel olhava e via a aparência. Tem gente que é bonito por fora e feio por dentro, já viu os negócios desses? E tem gente que é bonito por dentro e é feio por fora. E a gente sabe diferenciar isso e a gente gosta. Só que a gente prefere sempre a aparência. A ilusão de achar que aquilo é bom. De achar que aquilo é melhor. Até aqui, Samuel pergunta, não tem mais ninguém? O pai fala, tem Davi, está lá no campo. Agora preste atenção num detalhe, irmãos. Quando o profeta ia na casa de alguém naquela época, é porque ele ia levar uma sentença. Alguém vai morrer. Ou ele ia para sacrificar. Ia ter um sacrifício. Então, esse dia não era um dia comum. Quando eu chego lá na sua casa e falo, vim aqui comer com você. E a gente vai ter uma comunhão. Né? Às vezes a gente chama alguém na sala ali e fala, meu Deus, o que foi que eu fiz? Não, calma, só queria conversar com você. Né? Mas naquele dia, eles reuniram todos os filhos, mas os pais de Davi desprezaram Davi. Os próprios pais. Deixaram ele no campo. Por quê? Se fosse para escolher um rei, não ia ser um carinha esmilinguidinho, pequenininho, né? Com orelhinha grande, não. Ia ser um cara grande, 1,99 m, né? Musculoso, né? Um cara forte. Porque o primeiro foi assim. Samuel, quando escolheu Saul, a Bíblia diz que Saul, no meio do povo, ele aparecia, tipo assim, todo mundo era baixinho. Quem era mais alto dava aqui, ó. Então Saul se destacava. Da cabeça para cima, Saul aparecia. Como ele ordenou esse rei, ele foi no mesmo padrão. Foi aí que ele se enganou. Deus havia escolhido alguém que estava escondido de trás das ovelhas. Aí veio Davi. Eu penso que Samuel olhou assim, Deus, você não se enganou não? É isso aí que você vai fazer? De rei? Esse sujeito aí? As aparências enganam. E o que eu quero mostrar para você, querido? Que Simão tinha essa pose de enganador, só que ninguém achava que ele era enganador. Ninguém achava. Estavam iludidos. Há tempos, a Bíblia diz. E ali diz mais. Todos estavam enganados. Irmão, tem gente aqui, não sei se você não faz, dá glória a Deus. Mas se você faz, tem gente aqui que segue novela, irmão. E chora acompanhando as novelas. Que hoje está cheio de lésbica, homossexual, feitiçaria, adultério, fornicação, beijo lésbico de adolescente. Tem gente que segue isso e diz que é de Deus. Escuta, recebe essa palavra. Se converta em nome de Jesus enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Então, irmão, irmã, presta atenção. Não se deixe enganar. Não se deixe corromper. A Bíblia diz assim, ó, não se deixe enganar. As más conversações corrompem os bons costumes. Aqui eu começo a sair da ignorância. Com quem que você conversa? Quem são seus amigos? Quem são suas amigas? Quem são os casais que você tem amizade? O que edifica a sua fé? O diabo tem conseguido tratar as pessoas como verdadeiras marionetes, que ele faz o que quer, ele manda. Eu não sei se você sabe, mas a linguagem para alguém que tem um anjo de luz no espiritismo, quando manifesta, chama cavalo. Meu cavalo. Quem já ouviu falar sobre isso? Porque quando você guia um cavalo de verdade, o que você faz? Você laça o arreio aqui, puxa para cá, puxa para lá, puxa freio, manda. Não é assim? Você conduz o cavalo. E no espiritismo chama-se cavalo. Aquela pessoa, ela é conduzida, ela segue aquilo lá. E a religião hoje tem sido a causa de manter milhões de pessoas no engano. O engano da idolatria, né? O engano de achar que eu posso, por exemplo, tem um engano aí no meio até dos evangélicos. Uma vez salvo, salvo para sempre. É verdade? É. Tem condição. É polêmico esse assunto.
Porque a pessoa fala, então eu posso ir para a esbórnia, eu posso fazer o que eu quiser. Hoje, por exemplo, o tema, eu estou na graça, isso é muito bom, esteja na graça, é de Deus. Agora, não banaliza a graça não, porque os que estão enganados com a banalização da graça, achando que tudo é graça, estão divorciando e casando de novo, estão tendo encontros com prostitutas e está tudo bem, estão roubando e está tudo bem, estão mentindo e está tudo bem. Eu estou na graça, eu estou na graça, e está banalizando a graça. O que significa de verdade isso? Que o seu pecado, quando confessado, Deus perdoa. Isso é graça e misericórdia. Agora, não caia na ilusão, porque muitas pessoas, eles pecam, porém, a Bíblia diz que Esaú pecou quando buscou arrependimento com choro e com lágrimas, com muitas lágrimas, ele não encontrou. A alma vai ficando cauterizada, a ponto de não absorver mais o Espírito, de não ter mais entendimento. A pessoa aprendeu a lidar com a igreja, então ela frequenta a igreja há 1, 5 anos, 10 anos, mas ela não frequenta mais a presença de Deus, Luiz. Essa pessoa, muito provavelmente, ela está iludida, porque ela entende assim, eu tenho a credencial de membro do Ouvir e Crer, então, eu sou de Deus, eu sou de Deus. Quando, voltando lá no Samuel, quando ele viu Davi, e o Senhor falou, é esse aí, ó, é esse aí, esse é o que eu escolhi. Pela ótica de Samuel, não seria, gente, não seria. Eu quero dizer para você que se ele enganou por todos os homens que ele passou, me foge agora a memória se foram 10, ou 9, ou 7, todos os filhos de Jessé. Então significa que um homem de Deus, presta atenção, errou todas as vezes porque ele olhou pela aparência. Eu quero conversar com a pessoa, eu quero que ela mostre para mim, e a gente vai se entendendo. E tem gente que ele tem a habilidade de enganar. Você já conheceu gente assim? Nossa, mas parecia tão real, ele estava tão bem vestido, não acredito que ele fez isso comigo. Quem já ouviu esse tipo de história? Só eu? É triste, a ilusão. Eu quero dizer para a igreja hoje que Simão, o mágico, está espalhado por todos os lugares, e para nossa tristeza também dentro da igreja, enganando pessoas. Não se engane, diz a palavra de Deus, não seja ouvinte esquecido. Não, Tiago 1,22 diz assim, ó, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você já pensou uma pessoa iludida por si mesmo? Olha que louco. Ela se convence, igual eu expliquei há pouco, fulano, você está dizendo para mim que você não ora, você não medita, então não tem cristianismo, tá? Quem não ora, não medita na palavra, não é cristão. Você pode ser evangélico, você pode ser frequentador da igreja evangélica, mas cristão, discípulo de Jesus, não é. Mas essa pessoa diz para mim, está tudo bem, pastor. E como eu expliquei, está tudo bem por quê? Porque ela ainda tem dinheiro. Então ela está enganada pelo dinheiro. Quando eu vejo as pessoas, meninas, 13 anos, 10 anos, conseguem enganar pai e mãe, conseguem enganar pai e mãe. Tem meninos que mentem com habilidade impressionante. Só eu que já vi isso, mais ninguém? Não, só eu, né? Ah, tem irmãos ali que levantaram. O que eu quero mostrar para você é que tem pai e mãe que é enganado pelos filhos. E vem uma pessoa e fala a verdade para ele, ele não acredita. As pessoas enganam. E à medida que se aproxima o arrebatamento da igreja, presta atenção nisso, os últimos dias, a Bíblia diz que os homens seriam amantes de si mesmos, egoístas, e tudo que eles fizerem
vai ser no intuito de se dar bem em cima de quem quer que seja. Pode ser marido, pode ser mulher. Essa semana, estou conversando com uma pessoa que eu pastoreei há 16 anos atrás. Ela está me contando que não aguenta mais. Fazem 4 anos que ela e o marido se separaram. E que ele não identifica o filho, não trata como filho, que ele tem dúvida se o filho é dele. Você acredita num negócio desse? Irmão, você olha o guri, não tem como falar que não é filho daquele cara. Mas esse animal, me desculpa, ele arrumou uma dita cuja. Aí tudo bem, o cara separou, tal, né? Agora sabe o que é o pior? Ele propôs para ela: nós vamos morar na mesma casa. Faz 4 anos que eles estão separados, morando na mesma casa. Você acredita que tem gente que vive assim? Eu não acreditava, fiquei sabendo essa semana. Ela me contou: pastor, faz 4 anos que a gente se separou e moramos na mesma casa. Já pensou, Valdir? Que harmonia tem isso, irmão? Vamos botar a cabeça desse menino. Hoje ele deve ter uns 18 anos. Era novinho. Eu que consagrei ele na época. Eu que levantei ele. Toma, Jesus, é seu. Já pensou, José? Morar 4 anos na mesma casa? Essas propostas é de Deus ou é do diabo? Não, de verdade. Você tem dúvida? É de Deus ou é do diabo? Pasme você. Eu estou falando de um casal crente. Um casal de fé. Só não é praticante. Só não é praticante. O engano dos sentimentos. Pessoas que, por exemplo, eu odeio. Odeio. Ele acha que o ódio dele vai matar o fulano que ele odeia. É ele que vai morrer, miséria. Eu estou odiando o fulano. Quem vai morrer é ele. Não, eu que estou odiando. É o engano. Engano. Você quer ver uma ilusão? Essa ilusão vai acontecer agora. Depois, acho que de agosto, começa a campanha eleitoral. Essa ilusão aqui é boa. Chega o político e ele compra seu voto. Você, mané, mau caráter, sem vergonha, eu vou te xingar se você faz isso. Você pega, mas ele me deu R$100. E falou que se ele ganhar, ele traz mais 100. Oh, miséria, é por causa de você que tem essas bagaceiras nessa nação. É por causa de você que falta remédio. Você que negocia seu voto. O cara tem 18 eleitores na família dele. Irmão, esse cara vale milão pelo menos. Aí ele vai e conversa com a família. Que o político tal, o vereador que não pode prometer um asfalto, mas o vereador promete asfalto na rua dele, né? Ele compra aquele sujeito. E o cara é crente. Os que venderam o voto aí, receba a carapuça. Se você não arrepender, vai para o inferno. Aí, pastor, não fala um negócio desse não. Eu só recebi uma ajudinha. Você não recebeu ajuda não, meu irmão? Dia, acho que 8 anos atrás, 10 anos atrás, eu era presidente do Conselho de Pastores. Na época eu levei um juiz. O juiz José Carlos era o juiz eleitoral da cidade. Alguém aqui conheceu ele? Eu chamei o juiz, José, tem uma irmã lá atrás que conheceu. José Carlos é juiz eleitoral. Eu falei: seu juiz, eu estou com um problema. Eu sou presidente do Conselho de Pastores. Muito bom o senhor ter vindo aqui. Eu tenho recebido denúncias. Eu falei: é? Aí ele mostrou para mim. Irmão, fiquei horrorizado. Aí quando eu fui apresentar o juiz, tinha mais ou menos uns 80 pastores. Eu falei: olha, seu juiz, existem pastores na nossa cidade recebendo a famosa ajuda de custo. Ajuda de custo. E eu queria que o senhor me explicasse para nós o que é essa ajuda de custo. Irmão do céu, eu sou odiado até hoje por causa dessa reunião. Eu sou detestado até hoje. Eu não quero ficar no engano, irmãos. Eu não vejo problema nenhum você trabalhar para um parlamentar, você representar um parlamentar que você acredita, que você vê as convicções. Eu acredito, eu conheço uma pessoa assim. Eu e o pastor Domício, que é um mentor para mim, a gente acredita e conhece alguém assim. A gente não está falando de perfeição, a gente está falando de alguém que está buscando o melhor. Hoje, por exemplo, aqui, por mais que seja um tanto radical na opinião de alguns, né?
Você tem ouvido falar hoje de um homem chamado Bolsonaro. Quando você conversa com 50 crentes, 48 diz que vota no Bolsonaro. E esse cara nem começou a fazer propaganda. E ele não terá direito a propaganda no rádio, na televisão, mas o povo está tirando dinheiro do bolso e botando outdoor dele. Você sabia disso? O povo, por quê? O povo se identificou com o discurso dele. O povo está cansado. Enquanto que os que fazem a maquiagem da história é que tem o poder na mão. Esse ano vai ser um ano de mudança, amém, irmãos? Se é Bolsonaro, quem quer que seja, eu não estou falando disso. O que eu quero mostrar é que a igreja tem um papel fundamental de não ser enganada e de não enganar ninguém. Você, como discípulo de Jesus, não pode enganar e tem que ter sabedoria para não ser enganado. O povo daquela cidade estava vivendo um engano. Eles tinham certeza de que a maneira como eles viviam estava certa, até que apareceu Filipe, apareceu o profeta, apareceu um pastor, apareceu você que tem Deus, apareceu você que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, um Filipe ou uma Filipa do século 21, para tirar aquela pessoa daquela situação, para desvendar os olhos dela, para que as escamas caiam. E a Bíblia diz que Filipe começou a pregar. A Bíblia diz assim no verso 12: quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Dá um glória a Deus aí, dá um glória a Deus. Isso aqui é profético. Você já não está mais vivendo na ignorância. Embora todos os dias o inimigo vai trabalhar, vai articular, vai colocar pessoas com a ideia de te enganar, de te seduzir. Provérbios diz assim: se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. O que significa isso, pastor? Significa que quando alguém faz uma proposta de pecado, e o pecado te separa de Deus, mas ele te proporciona um prazer, mesmo que momentâneo,